Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para falarmos sobre cidades inteligentes, enfocando a segunda parte desse nosso conteúdo baseado no livro que escrevemos. Nesse conjunto de transparências aqui que serão apresentados, falaremos sobre as gerações em evolução, pois estas muito impactam a cidades que estamos prevendo para o próximo o futuro nosso. Né? Então, dessa forma, vamos criar uma expectativa diante de uma introdução rápida. Um dos pontos mais importantes no estudo de cidades inteligentes é o de entendermos como, no último século, as gerações de pessoas nascidas em nosso planeta se comportavam. Muitas têm sido as denominações dadas a cada um desses períodos. Entretanto, como este não é uma apresentação de antropologia, estamos apenas denominando 6 delas que estão mostradas aí nessa transparência. Neste contexto, vale ressaltar a importante contribuição de cada uma no seu modo de agir, nos seus valores, bem como nos conceitos fundamentais que as regiam, para que possamos entender como todos esses processos puderam, de certa forma, contribuir ou construir um novo modelo de sociedade capaz de, pelo menos, desejar que uma cidade inteligente pudesse existir. No início do século XX, a grande maioria da população era rural, isto é, viviam em fazendas ou pequenos sítios, os quais se acercavam de pequenas cidades, geralmente construídas ao entorno de uma igreja. Este era um ponto totalmente diferente do que é hoje, circunscrito e recheado dos princípios religiosos que muito bem retratam, no Brasil, a base da tradicional família mineira. As casas daquela época, geralmente, não tinham banheiro interno, mas uma fossa colocada a uma certa distância da casa principal. Digo casa principal, pois em cada comunidade rural tinha várias famílias que utilizavam os mesmos recursos. A distribuição de água não tratada era realizada por condutores de bambu, ao, ou, no melhor caso, a água para os banhos eram geralmente utilizadas por serpentina que aqueciam dentro dos fogões de lenha. Então, essa consideração inicial se reflete também na falta de luz elétrica, pois não existia. E era comum ouvirmos a frase: vamos dormir com as galinhas. A expressão era para informar que as pessoas iam dormir na mesma hora das galinhas. Os alimentos como arroz e feijão eram geralmente guardados dentro de baús, utilizando terra de formigueiro para evitar o contato com fungos e outros insetos. Já a carne era salgada ou inserida em banha de porco para que se mantivesse sadia. Uma expressão muito utilizada na época era o de arear as panelas. É verdade, não uma ilusão. Arear uma panela para mantê-la limpa era realmente passar a areia do corpo mais próximo, geralmente acompanhado de cinza de fogão a lenha. Como ainda na minha infância pude participar desse tipo de sociedade, não achava ruim, pois os parâmetros de avaliação não tinham referência com esta nova sociedade da convergência que estamos iniciando. Passando para a próxima transparência, nós vamos falar da geração Builders. A geração Builders, conhecida também como geração dos construtores, é aquela onde
os nascimentos ocorreram antes de 1950. Tinham como característica a responsabilidade de honrar os seus ancestrais, sendo extremamente religiosos. Essa geração teve como orientação profissional o trabalho em grupo, pois, influenciados pelos momentos de pós-Segunda Guerra Mundial, se sacrificavam em benefício do todo. Mudando para a próxima geração, que é a geração Baby Boom, a geração Baby Boom, conforme denominação, predominantemente refere às pessoas nascidas entre 1950 e 1960. Esta é uma referência abstrata, pois, em certos casos, os mesmos valores dessa geração ainda se perpetuam em vários segmentos da sociedade. Influenciada pela Segunda Guerra Mundial, pela insegurança e instabilidade, a geração Baby Boom buscava segurança e paz. Era uma forte conotação dessa sociedade a criação rígida, baseada em valores religiosos, onde a educação de berço, a obediência aos conceitos familiares, tendo como característica uma família numerosa, onde geralmente o primogênito seguia a profissão do pai e o segundo filho, de sexo masculino, evidentemente, seguia para o seminário. Mudando para a geração X, se referem às pessoas nascidas entre 1960 e 1980, vivendo sob a influência dos tempos da Guerra Fria, esperavam um futuro hostil. Por isso mesmo, buscavam uma carreira sólida e um equilíbrio profissional e pessoal. Essa geração teve uma incrível influência nos anos seguintes, pois, de uma forma muito firme, proporcionou grandes mudanças na sociedade, mudando completamente o relacionamento familiar, quebrando paradigmas e inserindo a mulher no mercado de trabalho. Além desses importantes fatores, houve uma acentuada migração das zonas rurais para as cidades. Com essa nova realidade, os impactos causados na educação, no comércio, na música e principalmente pela tecnologia, com a utilização de televisores e luz elétrica na maioria das residências, transformaram a sociedade, tornando-a mais informada e coesa diante do conhecimento adquirido. Seguindo dentro dessa linha, vamos para a geração Y. A geração Y, filhos diferentes, oriundos da revolução originada pela geração X, são os nascidos entre 1980 e 1990. Uma geração extremamente diferenciada das demais, pois nunca viveram sem ver televisão, sempre andaram de carro, sempre viajaram utilizando aviões. Acostumados ao conforto, mesmo as classes menos favorecidas, inseridos os conhecimentos das tecnologias da informação, sempre foram hiperestimuladas, refletindo em sua conduta pessoas que são capazes de desenvolver multitarefas. Nascia uma geração com avaliação crítica de cada assunto, de cada momento, com um grau enorme para aceitar novos desafios, e, se assim não ocorresse, se desinteressavam e se punham apáticos diante dessa realidade. A criatividade impera nessa nova geração. Daí, grande desenvolvimento tecnológico proporcionada pelo caráter inovador. Seguindo a geração X, tá? Para essa geração, compreendida pelas pessoas nascidas no período de 1990 a 2020, circundada pelo mundo totalmente globalizado. A geração X, desde o seu nascimento, conhece a tecnologia,
utilizando o smartphone, o tablet, notebook, bem como navegando pela rede mundial, a internet, com muita facilidade. Vivem nas mídias sociais, totalmente conectados, sendo influenciados e influenciando outras pessoas. A realidade virtual toma uma força enorme, capaz de ser um poderoso agente de transformação de opinião. Assim sendo, os nativos digitais, com intuição tecnológica aflorada, têm acesso a conteúdo de informação gerado em todas as partes do planeta. Portanto, os conteúdos diversificados, proporcionando e gerando questionamentos, a troca de informação e o valor crítico que se sobressai. Entretanto, com a velocidade com que as informações chegam aos nativos dessa nova sociedade muito grande, o imediatismo e a impaciência ocupam um lugar de destaque em suas vidas. A dificuldade de interação está diretamente ligada à dificuldade do trabalho em equipe. Vamos agora fazer uma reflexão muito importante sobre essas gerações e o que há por vir. De uma forma ou de outra, habitantes deste planeta continuarão sua jornada vencendo os desafios, sobrevivendo às mudanças sociais e, principalmente, vivendo a cada dia uma nova realidade. O que poderíamos pensar das futuras gerações impactadas pelas viagens espaciais, onde as diferenças entre espaço e tempo forem vencidas pelas tecnologias que virão? Que tipo de realidade poderemos inferir para a sociedade da era espacial que estará vivendo? As novas descobertas, novos mundos e um vasto universo a desbravar. É, talvez, impossível para a mente humana diagnosticar esse novo mundo e como serão após os anos no meio do século XXI. Então, dentro dessa linha de pensamento, terminamos aqui a parte 2 do Cidades Inteligentes. Gostaríamos de agradecer a todos, desejar tudo de bom e solicitar que, se vocês gostarem, por favor, dê um like. Se acharam interessante, por favor, compartilhem. Um grande abraço.